problema cada vez mais comum que atinge milhões de pessoas em todas as partes do mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os países com maiores índices de pessoas com ansiedade. A doença pode gerar sintomas físicos e psicológicos. Você vai ver agora como ela se manifesta e o que pode ser feito para ajudar a controlar esse tipo de transtorno. Imagine você andando pela rua tranquilamente e de repente vem um pensamento que aos poucos vai se transformando em preocupação. Avança para o medo. Aí o coração acelera, as mãos suam, vem a sensação de barriga embrulhada. Estamos diante de um clássico sintoma de ansiedade. O fato é que todos nós temos algum grau de ansiedade. Mas a partir do momento que você fica pensando o tempo todo no que ainda vai acontecer, isso atrapalha a rotina. A ansiedade está afetando a sua vida. E a ajuda profissional deve ser procurada. Esta engenheira civil convive com a ansiedade desde a adolescência, mas hoje em dia consegue controlar as crises. Assim como hoje eu sei que essas situações, eu me dou conta que eu estou numa crise, eu paro um pouco, respiro fundo é trabalho de mente mesmo, trabalho de mente. Não, calma, tento me acalmar e me focar, porque às vezes a mente da gente se dispersa, né? Então eu tento, não, esse aqui é um problema, eu vou focar nisso. É um trabalho contínuo mesmo de foco, no caso. A ansiedade é caracterizada pelo medo. Como observa este psicanalista, pode ser medo de nada específico ou medo de tudo. Na maioria das vezes, as pessoas usam como sinônimo ansiedade com angústia. Mas todas as reações da ansiedade, elas são exatamente iguais às reações do medo. Algum tempo atrás, resolveu-se convencionar que se chamaria de medo essas reações quando houvesse um objeto identificado, por exemplo, medo de elevador, medo de escuro, medo de barata. Quando não há um objeto, essas sensações são rotuladas de ansiedade. Um dado que chama bastante atenção é que, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o campeão em ansiedade no mundo. 9,3% dos brasileiros sofrem com algum transtorno relacionado à ansiedade. Assim como em outras doenças, existe um gatilho que dispara e a ansiedade passa a interferir na vida das pessoas. Foi o que ocorreu com a Rayana. A ansiedade na minha vida, ela se iniciou quando eu adentrei a universidade. As cobranças que eu tinha comigo mesma em ter bons rendimentos, elas contribuíram para esse processo. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada, tanto na universidade quanto na minha vida pessoal. Então, eu não entendia muitas vezes como lidar com essas preocupações que eram excessivas, e isso me desencadeou um estresse muito alto. O psicanalista observa ainda que a ansiedade em alto grau, se tratada de maneira correta, pode chegar a níveis suportáveis. Tem cura no sentido de você levar até um nível aceitável, de você conseguir lidar com o desconhecido. Se você não conseguir lidar com o desconhecido, você vai ter o nível de ansiedade aumentado. Agora é bom ficar atento a alguns sintomas da ansiedade. Respiração ofegante e falta de ar, palpitações e dores no peito, fala acelerada, sensação de tremor e vontade de roer as unhas, agitação de pernas e braços, tontura e sensação de desmaio e enjoo e vômitos. A Ludmila conta ainda que às vezes chega a roer as unhas e nem percebe, mas a prática de atividades esportivas tem ajudado bastante no controle da ansiedade. Eu faço atividade física, faço academia diariamente, corrida, também tem algumas músicas que eu costumo ouvir. Antes de dormir, faço uma leitura, me apego à leitura também, e também tento dormir mais cedo, porque se eu dormir mais tarde, com as preocupações, eu gera insônia, né? Então, eu tento me alimentar melhor, dormir melhor, para não passar o problema para frente.
Agora, caso você sinta alguns dos sintomas e isto estiver lhe incomodando, o bom mesmo é procurar um especialista. Com a pandemia da Covid-19, os casos de ansiedade aumentaram. A saúde mental de muita gente foi abalada a tal ponto de desenvolver a chamada coronofobia, um termo recente referente ao medo extremo de contrair o novo coronavírus. E quando existe a compulsão com as medidas de segurança, pode ser um alerta e o sinal verde para buscar a ajuda profissional. Já ouviu falar em coronofobia? O termo é novo, surgiu com a pandemia do novo coronavírus, que trouxe um turbilhão de sentimentos. Muita gente pode não saber o que significa, mas já deve ter sentido nesse período. Sabe aquele medo, aquela preocupação excessiva, aquela ansiedade que bate só de pensar em contrair a Covid-19? Pois é o que os especialistas estão chamando de coronofobia. Eu saio obrigada, porque eu tenho que receber meu dinheiro. Mas tem preocupação em pegar a doença? Tenho. Fico com medo, tenho muito medo. Porque eu já tenho um filho, morreu lá no Piauí de coronavírus. Meu filho, eu não pude nem ir lá. E agora aqui, eu não saio nem de casa, saio para o banco. Para esta psicóloga, a preocupação com a Covid-19 é comum nesse período. Mas quando o medo extrapola, se torna preocupante. Evitar, por exemplo, de forma desproporcional o contato com o mundo exterior e ter compulsão em medidas de segurança podem ser sintomas de que a saúde da mente não está legal. O que é melhor para a gente fazer? É escolher uma fonte segura, adotar as medidas que essa fonte sugerir para a gente, pode ser seu médico pessoal, por exemplo, e cuidar da nossa vida. É seguir, a vida não pode ficar entre parênteses, a vida não está em pausa. Então, é seguir com a rotina, é continuar com hábitos de atividade física, ter cuidado com a alimentação. E, se for o caso, e você realmente tiver, por exemplo, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo me alimentar, penso nisso o tempo todo. Aí eu acredito que já é hora, sim, de você buscar uma orientação, de você buscar uma ajuda. Camila sente medo excessivo de contrair a Covid-19. Ela acha até que chegou a exagerar com os cuidados sanitários em casa só de preocupação com o vírus. Eu tinha uma rotina, como tenho, né? É uma rotina de higienizar tudo para o meu dia começar bem. Então, eu acredito que o meu dia começava bem a partir disso. E aí chegou um momento, no início da pandemia, que eu higienizava a vassoura, né? E esse momento foi bem hilário. Meu marido chegou e disse que eu cheguei ao ponto de o último estágio. Segundo a chefe do Departamento de Atenção à Saúde Mental do Estado, em 2020, aumentou o número de atendimentos na rede pública estadual a pessoas com problemas de depressão e ansiedade relacionados também à pandemia. O Departamento de Atenção à Saúde Mental, da Secretaria de Estado da Saúde, preocupado realmente com esse aumento, tem qualificado e capacitado mais e mais profissionais, justamente na saúde emocional, para que as pessoas possam ser atendidas diante dos seus sintomas, das suas queixas e possam ser cuidadas. E também essa questão de implantação de novos serviços. Nestes últimos meses, a ansiedade e uma série de fatores que alteram a saúde mental tomaram conta da população. A pandemia trouxe incertezas, isolamento social, mudança na rotina e medo do que virá. Agora, quando tudo isso passa do normal, ou seja, quando ataca a tal coronofobia, é hora de procurar ajuda profissional. Nós temos 91 centros de atenção psicossocial, que funcionam de portas abertas. Vale ressaltar que a saúde mental ela também foi e é linha de frente nessa pandemia, porque os efeitos também são psicológicos. Então, essa rede ela se encontra, ela é dentro do SUS, ela é de forma gratuita e portas abertas. Aqui na cidade de São Luís nós temos o CAPS 3, Bacelar Viana, o CAPS AD Álcool-Drogas e a urgência e a emergência do Hospital Nina Rodrigues, que também funciona de forma 24 horas. Então, essa rede de saúde de São Luís, essa rede de saúde mental de São Luís, que está aberta a atender toda a população.
Por causa da ansiedade, alguns vícios acabam sendo potencializados, entre eles o alcoolismo. E o isolamento social causado pela pandemia da Covid-19 piorou o quadro de quem já sofria com a doença. O Centro de Atenção Psicossocial registrou aumento no número de atendimentos de quem apresenta transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Márcio está há quase 6 meses em um novo tratamento contra a dependência de álcool e drogas. Procurou ajuda no ápice da pandemia da Covid-19. Depois de ficar vulnerável à doença por conta do vício, teve medo de morrer. Até agora, o tempo da epidemia, também eu tive uma mãe de criação também que faleceu ao caso do coronavírus. E eu sinto muito, mas para mim tá naquele vai e vem ainda, mas só que eu tô lutando para mim ainda me sair dessa droga aqui, que é o importante para mim. Newton também é dependente químico, luta contra o alcoolismo associado à depressão e ansiedade, que se agravaram ainda mais com a pandemia do novo coronavírus. Há pouco mais de um mês ele está em tratamento. Eu acho que todos nós temos um ponto fraco, né? A ansiedade e a depressão, eu acho que tem sido um dos meus pontos fracos. E aqui no CAPS, a gente tem buscado apoio junto com os nossos psicólogos, médicos, né? O apoio acho que é necessário para a gente tentar dia após dia superar essas necessidades. O que as histórias de Márcio e Newton têm a ver com a pandemia? Tudo. Enquanto o mundo parava em razão da doença, eles sofriam com as drogas e suas consequências, entre elas a depressão e a vulnerabilidade social, o que potencializou ainda mais o vício durante o isolamento social. Uma falsa fuga do estresse e preocupação acentuados com a pandemia da Covid-19. Hoje eles recebem acompanhamento do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, o CAPS-AD, que presta atendimento gratuito a pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas. O tratamento ele equivale tanto à parte medicamentosa, onde o paciente entra com medicações específicas para combater a ansiedade, quadros depressivos que geralmente estão associados ao uso de drogas. O tratamento envolve a terapia ocupacional, onde eles fazem atividades dentro da unidade, ocupam suas mentes, ocupam seus tempos de maneira produtiva dentro da unidade. Grupos com psicólogos, com enfermeiros, assistentes sociais, para ver também a questão de benefícios e auxílios que possam melhorar a questão econômica, a questão do bem-estar social deles, né? E, claro, sem sombra de dúvida, tentarmos reintroduzi-los no mercado de trabalho, através de cursos de capacitação. O CAPS-AD tem sido um refúgio, um lugar de esperança a pessoas que sofrem com a dependência química. Para se ter uma ideia, aumentou o número de atendimentos nos últimos meses, em torno de 25% a pacientes com dependência do álcool e em torno de 30% a pacientes com dependência de drogas ilícitas, sendo a principal o crack. As pessoas têm recorrido principalmente ao abuso do álcool, né? Pela ociosidade, pela falta de trabalho, pela falta de perspectiva provocada pela questão da pandemia, como também pelo uso do crack, devido realmente à baixa situação de renda, pessoas que trabalhavam no mercado informal que perderam a condição de trabalhar e que perderam seus empregos. Com isso, infelizmente, eles optam pelas drogas como uma forma de amenizar seu sofrimento, amenizar sua dor. Os serviços do CAPS-AD acontecem de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Não precisa marcar atendimento antes. Em caso de dependência química de álcool e drogas, basta chegar e pedir ajuda profissional para tentar retomar a vida sem o vício, sem o vírus. A vontade vem muito, às vezes também tem a recaída também, né? Mas só que a gente sempre estamos em pé aqui, tentando se livrar dela e um dia, com fé em Deus, vamos sair desse mundo aqui que nós estamos vivendo. Nesse momento, é muito importante o apoio da família, é muito importante essa força que vem da gente mesmo, da superação, da força de vontade, de lutar por dias melhores. Por causa do isolamento causado pela pandemia, as famílias tiveram que se adaptar à nova rotina. Brincadeiras e jogos em grupo foram usados como forma de distrair a criançada. Mesmo com as adaptações, problemas comportamentais podem acontecer. Por isso é importante ficar atento e procurar auxílio médico. Brincar. Esta foi a estratégia que a Fernanda encontrou para atravessar a pandemia com o filho, o Benjamin, de 5 anos.
A priminha, a Pietra, também sempre apareceu para as brincadeiras ou para um joguinho de videogame. Mesmo assim, vieram os reflexos de ficar dias e dias sem poder sair de casa. Quando tem alguns comportamentos como roer unha, né? O meu filho começou a roer a unha, ele se irritava por qualquer coisa, né? E aí o meu marido também já ficou um pouco mais irritado, o home office já não rendeu como renderia antes, porque a gente ficou meio sem perspectiva de sair, né? A gente saía mesmo só para o estritamente necessário, que era supermercado e farmácia, e causou essa sensação de um pouco de ansiedade, né? O que vai vir? Durante a pandemia, muitas pessoas tiveram problemas comportamentais em razão do isolamento. Esta fisioterapeuta conta que a pandemia potencializou muitos transtornos no comportamento das pessoas. Muitas das vezes você não trabalha essas emoções, você simplesmente coloca numa caixinha e finge que não está doendo. Até porque aprendemos a questão de precisa ser forte, tem que ser forte, engole choro, levanta a cabeça, e aí não nos deixamos mais sermos vulneráveis. E é na vulnerabilidade, é quando você fala, eu me rendo, eu não sei lidar com isso, que vem a sua força. E a fisioterapeuta destaca ainda os principais sintomas apresentados. Suor nas mãos, dores na costa, dor de cabeça, ranger dos dentes, que é o bruxismo, falta de sono, irritabilidade, aceleração mental, fala acelerada, agonia no corpo, aquela famosa perna sacudindo, problemas gastrointestinal, gastrite, problema no intestino, e é muito comum também a questão da dificuldade de socialização, a perda da esperança com o outro. A mãe do Benjamin lembra ainda que com a reabertura gradativa das atividades, a situação melhorou bastante. A volta às aulas já ajudou muito, porque era uma semana ele ia à aula, outra semana ele fazia online. E já ajudou muito a abertura do parque embaixo e a volta das aulas de natação, aula de futebol, isso também ajudou ele a melhorar. A fisioterapeuta disse ainda que em muitos casos, as dores físicas que aparecem podem ter origem em questões emocionais mal resolvidas e que a busca de um profissional para interpretar os sintomas é fundamental para que se encontre a solução do problema. Os sintomas de ansiedade podem se manifestar física e mentalmente. Para todos os casos, a ajuda profissional é indispensável. Já existem várias alternativas para o tratamento da doença, desde os tratamentos convencionais com psicólogos, médicos e assistentes sociais, até as terapias pouco convencionais, mas que também proporcionam o bem-estar físico e mental. Essa estudante de 19 anos recebeu alta nos primeiros dias de 2021, depois de passar alguns meses com sintomas de depressão e ansiedade. Uma terapia é ótimo, desabafar com quem entende, sempre vai ser a melhor opção. Para todo mundo que estiver passando por isso, sempre é bom vir atrás de ajuda, porque eles vão te informar, vão te dar um motivo para tu continuar vivendo, entendeu? Que o ano de 2020 foi desafiador, todo mundo sabe que sim, foi e continuamos em alerta. A mudança repentina que a pandemia do novo coronavírus causou à vida e no trabalho das pessoas trouxe impactos também para a saúde mental de muita gente. Depressão e transtornos de ansiedade lideram a lista de doenças relacionadas à crise sanitária. Na pandemia, a gente não parou em nenhum momento, pelo contrário. Aumentou a demanda, os pacientes procuraram mais serviços de urgência, de emergência e também consultas eletivas. Então, os transtornos mentais estão cada vez mais em evidência. Em São Luís, quem precisa de ajuda pode recorrer ao CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial Dr. Bacelar Viana, mantido pelo SUS, Sistema Único de Saúde, com equipe multiprofissional, com direito a médicos, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, terapeuta ocupacional. Tudo isso para garantir tratamento humanizado a quem precisa de cuidados com a saúde mental. O CAPS funciona na Avenida Getúlio Vargas, no Monte Castelo, em São Luís, 24 horas por dia. A gente atende acolhimento à comunidade dos nossos pacientes. A gente presta serviço 24 horas de domingo a domingo
Quando os nossos pacientes entram em crise, a gente pede para que eles venham para cá, procurem o nosso serviço, que vai ser a referência para eles. Os pacientes divididos em grupos também participam de oficinas e atividades realizadas com profissionais do CAPS. Nesses encontros, os pacientes são estimulados a conversar sobre seus problemas e, com a ajuda de profissionais da saúde, buscar uma solução para eles. A doença mental, ela está suscetível para cada um de nós, então nada me faz não ter um transtorno de ansiedade, nada me impede. Então, se a gente procurar a informação correta, a gente consegue sim fazer um tratamento e sim ter remissão de sintomas. Outras possibilidades de tratamento podem ser adicionadas às terapias convencionais, como o Reiki. A técnica japonesa consiste na imposição das mãos para a transferência de energia de uma pessoa a outra para alinhar os chakras, que são linhas de energia do corpo, garantindo assim o equilíbrio energético e o bem-estar físico e mental. Essa energia do Reiki, ela vem através da imposição de mãos, onde eu faço comandos, onde a gente aprende, claro, com o curso de Reiki. Eu, com mestrado, aprendo mais comandos onde eu posso estar enviando essa energia para o coletivo. Se eu quiser enviar Reiki para o mundo inteiro, eu já posso enviar. Então, essa é a diferença do Reiki, porque ele não tem contraindicação, qualquer pessoa pode receber e a gente pode enviar através de muito amor, porque, afinal de contas, quando a gente envia saúde para o próximo, a gente está enviando saúde para o mundo todo. O Reiki pode ajudar no tratamento de bloqueios psicológicos, estresse, síndrome do pânico, depressão e ansiedade. A auditora fiscal Ana Beatriz Antunes participa de sessões de Reiki há 6 meses, para ajudar a controlar principalmente a ansiedade. E ela diz que o tratamento tem ajudado muito. O Reiki me dá um bem-estar que me ajuda no relacionamento com as demais pessoas, com meu marido, com meus filhos, com os amigos em geral. Enquanto a atividade física ela propicia um bem-estar que acaba deixando a gente um pouco mais agitado, com a liberação de adrenalina, eu sinto que o Reiki, aliado a outras técnicas que eu também utilizo como massagem, eles dão um bem-estar de relaxamento e diminui o nível de estresse da gente, reduz a ansiedade diante desses compromissos que a gente tem no dia a dia. Além do Reiki, outra alternativa muito procurada é a hipnoterapia, que é indicada para tratamento de depressão, ansiedade, claustrofobia, síndrome do pânico, alcoolismo, tabagismo e também ansiedade. Existem várias técnicas usadas na hipnoterapia que garantem bons resultados. Cairo Leda é professor de hipnose e membro da Sociedade Brasileira de Hipnoterapia e conta que a hipnose pode ser utilizada em diversas áreas. Tem várias áreas da hipnose, mas a gente pode separar em 3 a 4 áreas, que seria o entretenimento, que são todas essas brincadeiras que chamam muita atenção, na hipnose de palco também, por exemplo, a gente tem. E essa seria a primeira área do entretenimento. A segunda área é da hipnoterapia, para ajudar pessoas com diversas condições diferentes. A hipnoterapia é uma solução bem legal. Na verdade, uma alternativa, Ela é uma terapia complementar. Ela não deve ser usada simplesmente sozinha, ela sempre tem que estar com um complemento com uma outra terapia. Muita gente tem curiosidade sobre como funciona uma sessão de hipnose. Eu fiquei sentado, acordado e de olhos fechados, respondendo aos comandos do Cairo Leda. Muita gente tem uma ideia equivocada e preconceito sobre a hipnose, que, assim como outros tratamentos, também pode ajudar a saúde das pessoas. Como a hipnose trabalha com a questão de fazer com que a pessoa acate com mais facilidade as sugestões, então fica mais fácil você fazer uma terapia se utilizando da hipnose, porque você vai fazer com que a pessoa acate com mais facilidade aquelas sugestões que você está falando. Então fica mais fácil você conseguir trazer uma certa emoção para o cliente, por exemplo. Seja qual for o problema enfrentado em relação à saúde mental, é importante buscar ajuda de profissionais e sempre acreditar que existe tratamento para todas as situações. A gente fica por aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.